Nessa próxima questão ele vai falar sobre a Torre de Pisa, localizada em Florença, na Itália. Ficou famosa por ser torta, né, inclinada em relação à horizontal. O motivo de a construção ter inclinado foi a preparação inadequada do terreno e das fundações. Ela já esteve prestes a cair, pois foi pendendo cada vez mais ao longo dos anos, até que uma gigantesca obra de engenharia fosse executada no final do século passado, que diminuiu a sua inclinação. Na imagem a seguir podemos observar a representação da torre em três épocas distintas. Ou seja, essas imagens abaixo aqui mostra no século XVIII, essa no século XIX e essa no século XX. E perceba que nas três ele colocou o vetor peso, né, que fica no centro de gravidade da torre. O vetor peso sempre aponta para baixo, não independente da posição em que a torre estivesse ou está hoje. E aí o vetor força-peso ele está apontando para a base, ou seja, aqui ela está apoiada, certo? E aqui no século XIX, se eu não estou esse negócio aqui errado, porque 18 deveria ser século XIX, aqui está século XXI, né? Está século XXI. O que acontece? O vetor, mesmo ela estando inclinada, o vetor do centro que está no centro de gravidade, ele está apontando ainda em cima da base. Eu falo base é esse círculozinho azul aqui. Então, se ela pudesse cair de volta, ela voltaria para essa posição. Então, tanto essa situação quanto essa é chamada de equilíbrio estável. Né? Você manipula o corpo para atender a movimentar se ele volta para uma posição. Então, isso é o estável. Porém, aqui é século XX. O centro de gravidade está aqui e o vetor força-peso está apontando já na saída da base. Vocês perceberam aqui, está quase saindo. Então isso aqui já cria uma situação de posição instável, equilíbrio instável, certo? Então, tanto aqui no século XVIII como no século XIX, equilíbrio estável. Aqui no século XX, como o vetor força-peso já está saindo, equilíbrio instável.